Senhores, sejam bem-vindos ao curso de Direito Constitucional. Meu nome é Éder da Silva Rodrigues, eu sou servidor da Justiça Eleitoral aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e professor de Direito Constitucional da instituição, além de Direito Administrativo e muito, eventualmente, também de Direito Eleitoral. Bom, nós faremos um estudo da Constituição Brasileira, do Direito Constitucional, com um viés focado em concurso público, justamente por isso nós faremos uma alternância entre a parte teórica da matéria e a análise de questões de prova das principais organizadoras do país. Nós começaremos o estudo da Constituição e você já pode perceber, manuseando a sua, que do ponto de vista estrutural, do ponto de vista topológico, a Constituição se organiza em títulos que depois se dividem em capítulos e aí seções e aí vai, Bom, nos interessa nesse momento, nessa parte introdutória da matéria, a análise do chamado título 1º da Constituição. Você pode perceber aí, o título 1º vai desde o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. E aí você vai encontrar aquilo que a doutrina brasileira chama de estrutura político-jurídica do Estado. O Estado brasileiro, ele se compõe, do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, fulcrado, estruturado nesses princípios básicos, tanto da ordem política como da ordem jurídica brasileira. Eles são fundamentais, são princípios fundamentais pelo papel, pela relevância que eles exercem dentro do ordenamento jurídico brasileiro, de modo que nada pode ser pensado do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, sem que você tenha como fundamento mestre dessa estrutura os chamados princípios fundamentais da Constituição. De qualquer forma, senhores, antes da análise mesmo tópica, pontual, do título 1º da Constituição, de todos os seus princípios, eu gostaria de fazer uma rápida análise da chamada estrutura da Constituição da República de 88, a estrutura básica da Constituição. Lógico, você provavelmente não vai ouvir ninguém elaborar uma questão de prova, principalmente num concurso um pouco com questões mais objetivas, concurso de uma fase só, você jamais encontrará uma questão que se debruce sobre a estrutura em si, ou se encontrar vai ser uma questão muito ocasional, muito eventual. De qualquer forma, eu gostaria que você já formasse uma visão estrutural da Constituição, porque isso nos ajuda a entender, por exemplo, o papel do chamado preâmbulo, o papel da chamada parte dogmática da Constituição e o papel do ADCT, do ato das disposições constitucionais transitórias dentro do ordenamento jurídico constitucional. Essa estrutura, portanto, da Constituição, ela não se deve apenas a razões topológicas, de organização sistemática do livro em si, mas diz respeito também ao papel que cada uma dessas partes realiza dentro do ordenamento constitucional brasileiro, e lógico, isso tem também repercussão no ordenamento infraconstitucional. Do ponto de vista estrutural, portanto, nós podemos enxergar a nossa Constituição dividida ou apresentando três partes principais, três partes que eu diria fundamentais na análise do livro como realidade jurídica completa, global. Bom, nós temos o preâmbulo da Constituição. Você pode perceber que antes do artigo 1º, e portanto antes da análise do título 1º da Constituição, você tem a chamada Magna Carta, a chamada Lei Maior, se iniciando por uma espécie de parágrafo, uma espécie de parágrafo chamado preâmbulo. E o preâmbulo tem uma redação, lógico, eu gostaria que você fizesse a leitura do preâmbulo, e eu dizia até certo tempo que não havia necessidade de você memorizar nada da redação inicial do preâmbulo, Mas eu revi essa posição a partir de uma prova do Ministério Público do Trabalho, prova de 2012, elaborada pela própria instituição, em que a questão se debruçou sobre o conteúdo do preâmbulo, pelo menos, e eu acho que se alguma coisa for questionada na sua prova, provavelmente vai ser sobre isso, pelo menos aquela parte mais no meio do preâmbulo, que menciona quais são os valores, valores que depois serão desenvolvidos posteriormente de forma mais detalhada, inclusive na chamada parte dogmática da Constituição, que é aquela parte mais ampla do texto constitucional.
você vai verificar no meio da redação do preâmbulo que ele faz menção a valores como igualdade, a valores como liberdade, a valores como desenvolvimento, né? Valores como justiça. Então, a prova para procurador do trabalho, que inclusive é uma das carreiras mais valorizadas do ramo trabalhista no Brasil, a questão se debruçou somente, né, sobre a existência ou não de determinados valores, ou a menção a determinados valores pelo preâmbulo da Constituição, né? Depois do preâmbulo, o título primeiro já introduz o que a gente chama de parte dogmática, né? E aí até o título 9º da Constituição, e o ADCT, o chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é a parte estrutural da Constituição que a finaliza enquanto livro jurídico. Então nós temos o preâmbulo fazendo a introdução do texto constitucional, nós temos o ADCT fazendo o fechamento desse livro, e entre a parte introdutória e a parte final, nós temos o grosso da Constituição, que é a chamada parte dogmática, né? Embora essa visão aqui ela se faça de maneira segmentada, na sua prova você tem que entender isso aqui tudo como sendo, logicamente, o objeto do seu estudo, como sendo uma coisa só, como sendo a própria Constituição da República, né? Inclusive a gente vai ver que, em regra, as questões que versam sobre o preâmbulo, sobre o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em regra essas questões, elas comparam o valor jurídico das normas do ADCT com os valores jurídicos, ou com o valor jurídico das normas da parte dogmática, né? Também chamada na sua prova de parte permanente da Constituição. E sempre que essa questão é feita, em regra, a afirmação ela sugere a existência de uma divergência de nível de relevância jurídica, e a gente vai ver que essa não é uma informação verdadeira, né? Bom, sobre o preâmbulo, nós temos aí, eu diria, 4 ou 5 informações importantes, que são, logicamente, informações colhidas não na teoria em si, mas por uma análise mesmo daquilo que cai em prova, de modo que a nossa visão, como eu já disse na introdução da aula, é essa análise da Constituição numa visão, num viés, num prisma estritamente voltado a concurso jurídico, né? O concurso público na área jurídica ou nas carreiras fiscais, para os tribunais também brasileiros, né? De uma forma geral, porque o direito constitucional hoje, na verdade, é uma matéria propedêutica, né? Ela faz parte, ela integra qualquer conteúdo programático de concurso público no Brasil. Bom, para a gente entender a abordagem que o examinador faz na nossa prova a respeito do preâmbulo, eu queria, na verdade, lhe fornecer um macete de prova que vai lhe orientar na resolução de todas as questões que por acaso abordem esse tema na sua prova. O macete é mais ou menos o seguinte: sempre que o examinador lhe questionar na prova a respeito do preâmbulo, dê como verdadeiro o item que lhe passe, que lhe sugira a ideia de que o preâmbulo da Constituição não serve para muita coisa, quer dizer, que ele não serve para nada. Vou repetir: sempre que você estiver diante de uma questão de prova que aborde o preâmbulo, que tenha por objeto o preâmbulo, o item verdadeiro, em regra, é aquele que lhe dá a ideia, que lhe sugere que o preâmbulo não tem muita ou não tem nenhuma relevância jurídica. É como se o preâmbulo, na verdade, ou a ausência do preâmbulo no texto constitucional não gerasse nenhum efeito, da mesma forma como a sua presença também não gera nenhum efeito, né? Dada justamente a ausência de relevância jurídica por parte do preâmbulo, né? Então esse macete aí vai orientar, ou deve orientar, a sua análise das questões de prova que versem sobre o preâmbulo da Constituição. Bom, o preâmbulo ele passou a ter interesse de prova a partir da análise pelo Supremo Tribunal Federal da ADIM 2076-5, né? Que é uma ADIM que julgou justamente, que analisou o papel do preâmbulo da Constituição no nosso ordenamento constitucional. A questão em si, ela surgiu a partir do momento que o Estado-membro do Acre, né? Nós sabemos que o Brasil hoje, ele tem 26 Estados-membros, mais o Distrito Federal e mais quase aí 6.000 municípios, né?
os Estados-membros não se confundem com o Distrito Federal, nem com os municípios. E o Distrito Federal também não se confunde com nenhum deles. Essa questão já foi objeto de prova agora no ano de 2013. Já se questionou, se afirmou em prova, aliás, que o Distrito Federal não se confundia nem com os estados, nem com os municípios, e que, porém, embora não se confundisse com nenhum deles, o Distrito Federal tinha autonomia política, coisa que a gente vai ver daqui a pouco, né? Mas que essa autonomia era parcialmente tutelada pela União. E essa questão foi dada como verdadeira, né? E a partir da análise do estudo hoje a gente vai entender por que uma questão como essa é verdadeira na sua prova. Mas o que nos interessa? Hoje, no Brasil, nós temos 26 Estados-membros. O Acre é um deles. Todo Estado-membro no Brasil tem uma Constituição estadual. É o chamado exercício do poder constituinte derivado, né? Derivado decorrente. Portanto, no Brasil, hoje, nós temos 27 constituições. A Constituição da República e 26 constituições estaduais que decorrem, que são elaboradas, que são promulgadas por cada ente federativo dos 26, pelo menos no plano regional, dos 26 Estados-membros no Brasil. Então nós temos a Constituição da República, que exerce uma posição de supremacia em relação às demais constituições estaduais, e as 26 constituições estaduais. Quando o Acre elaborou a sua Constituição, e logicamente, como eu já disse, havendo uma relação de subordinação entre uma e outra, é preciso que a Constituição do Estado do Acre guarde uma relação de harmonia com a Constituição da República, de modo que a ocorrência de qualquer divergência entre uma e outra vai gerar a chamada crise de constitucionalidade. E quando isso ocorre, em regra, quem prevalece é sempre a Constituição da República, né? Bom, quando o Acre elaborou a sua Constituição, não se sabe se isso foi uma atitude voluntária ou só uma espécie de lapso mesmo. Houve omissão da expressão sob a proteção de Deus, expressão que está presente na Constituição da República. A redação do preâmbulo da Constituição da República, também chamada de Constituição Federal, ela mais ou menos tem a seguinte construção, né? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, em nome de tais e tais valores, e aí entra a igualdade, a liberdade, a justiça e não sei o que, coisa e tal, sob a proteção de Deus, promulgamos esta Constituição. A redação é mais ou menos essa daí, né? Bom, a expressão sob a proteção de Deus, contida na Constituição da República, não foi reproduzida pela Constituição Estadual do Estado do Acre, né? E aí logo, alguém incomodado com essa omissão, ajuizou, lógico, a gente sabe, tem que ser um legitimado, a ADIM, ela não pode ser proposta por qualquer um, né? Tem que ser alguém que esteja descrito na relação do 103 da Constituição, né? Ajuizou a ADIM, já mencionada aqui no Supremo Tribunal Federal, oportunidade então em que a Suprema Corte Brasileira pôde analisar a relevância jurídica, o valor jurídico do preâmbulo dentro da ordem constitucional brasileira, né? Bom, aí o Supremo estabeleceu 4 regrinhas sobre o preâmbulo que passaram então a cair na sua prova de maneira expressiva, né? Bom, a primeira, e todas elas, senhores, todas as 4 informações do STF a respeito do preâmbulo, todas elas guardam consonância com aquele macete que eu já lhes informei, de que o preâmbulo da Constituição, ele não tem muita relevância, de modo que o item verdadeiro é sempre aquele que lhe der a ideia de que ele não serve para nada, né? A primeira questão relevante enfrentada pelo Supremo nessa ADIM a respeito do preâmbulo é justamente o grau de reprodução, ou até que ponto
a reprodução do texto do preâmbulo da Constituição deve se fazer também de maneira compulsória nas constituições dos estados? Ou qual o grau de liberdade com que conta hoje um Estado-membro no Brasil para relativizar, para flexibilizar o texto do preâmbulo da Constituição, ou até, em situações mais extremas, a possibilidade de omissão do próprio preâmbulo da Constituição, né? Bom, a resposta a esse questionamento passava justamente pela resposta à necessidade ou não de reprodução do preâmbulo nas constituições estaduais. E o Supremo, na ADIM já referida, decidiu que, na verdade, o preâmbulo da Constituição da República não é de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados no Brasil. E veja bem, nem só o preâmbulo não é de reprodução obrigatória, como se o Estado-membro resolver reproduzi-lo na sua Constituição por uma razão qualquer, ele não estará obrigado a reproduzi-lo na sua integridade. Tanto é que o Supremo entendeu que a expressão sobre a proteção de Deus, por exemplo, ou a ausência dessa expressão aqui, não gerava para a Constituição do Estado do Acre nenhum vício de inconstitucionalidade. Portanto, cuidado. O preâmbulo da Constituição, ou você dizer numa prova que o preâmbulo é de reprodução obrigatória, significaria atribuir ao preâmbulo da Constituição um valor jurídico, uma relevância jurídica que ele obviamente não tem, certo? Então, o preâmbulo da Constituição, primeira coisa da sua prova, não é de reprodução obrigatória pelas constituições dos estados, nem na sua integralidade, nem, logicamente, de maneira parcial. De modo que os estados contam com autonomia para reproduzir o texto do preâmbulo, para reproduzi-lo de forma parcial, como fez a Constituição do Estado do Acre, ou, dependendo, inclusive, da situação, do contexto, das circunstâncias, se quer repetir o texto do preâmbulo, né? Bom, o segundo questionamento enfrentado, que na verdade é uma decorrência também dessa primeira ideia, é de que o preâmbulo da Constituição ele não serve de parâmetro de controle de constitucionalidade. O parâmetro de controle, para que a gente tenha uma ideia mais ilustrativa dessa situação, seria mais ou menos o seguinte: quando uma lei ou até mesmo uma emenda constitucional ou uma medida provisória, veja bem, estou me referindo aos chamados atos normativos primários, que são aqueles descritos no artigo 59 da Constituição Brasileira, né? Você vai encontrar lá emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, decretos legislativos, né? E você pode também acrescentar a esse rol aí o artigo 84, inciso 6º, que trata do chamado decreto autônomo dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Os atos normativos primários, eles cumprem um papel no ordenamento brasileiro de fazer a chamada regulamentação do texto constitucional. A Constituição, como nós já vimos, ela conta basicamente, do ponto de vista estrutural, com 3 partes: o preâmbulo, a parte dogmática e o chamado ADCT. A parte dogmática hoje tem 250 artigos e o ADCT tem 97. Quando você soma tudo isso, você chega a um montante de 347 artigos, né? Esses artigos da Constituição, eles têm uma redação e eles têm um papel, eles têm uma função principiológica dentro do ordenamento brasileiro. Quer dizer, a ideia da Constituição é estabelecer princípios que vão orientar a construção do ordenamento jurídico infraconstitucional. Infraconstitucional porque é o ordenamento jurídico, quer dizer, o conjunto de normas que vão reger as nossas vidas, mas que estão numa relação de subordinação se comparadas à Constituição da República. Na verdade, eu estou me referindo aos chamados atos normativos primários, essa relação que eu já mencionei e que você pode encontrar no artigo 59 da Constituição, certo? Então, quando o Congresso Nacional, por exemplo, hoje, edita uma lei ordinária ou uma lei complementar, ou o próprio presidente da República, quando edita uma medida provisória, em regra eles o fazem tendo em vista a necessidade de regulamentar um determinado dispositivo constitucional. Se a Constituição se limitou a estabelecer princípios a respeito de cada matéria da vida humana no Brasil, da vida jurídica, política, inclusive aspectos ligados ao meio ambiente, à economia,
o próprio funcionamento da máquina, né, a questões sociais também, a direitos e garantias fundamentais, na verdade a Constituição se limita a estabelecer um valor, um referencial principiológico, né? A Constituição não desce a determinados detalhes, porque essa regulamentação, e regulamentar é justamente disciplinar detalhes de cada um dessas normas constitucionais. Esse papel é exercido pelos chamados atos normativos primários, que vão desde as emendas constitucionais até, como eu já mencionei, o chamado decreto autônomo do artigo 84, inciso 6º da Constituição. Bom, pode acontecer que durante esse processo de regulamentação, o ato normativo primário, que é fruto da atividade legislativa cotidiana, né, o Congresso Nacional vive para fazer a regulamentação da Constituição, né, pode ser que o ato normativo primário estabeleça uma relação de desarmonia, né, e em regra, essa desarmonia consiste numa agressão, numa violação ao texto da Constituição. Bom, quando isso acontece, quando a lei, quando o ato normativo primário, ele viola o preceito constitucional que ele tensionava regulamentar, minudenciar, detalhar, nós temos a chamada crise de constitucionalidade. E a gente sabe que por uma razão de hierarquia, sempre que essa crise se instala no ordenamento jurídico brasileiro, a norma por excelência que sobrevive, ou seja, aquela que prevalece, é sempre o texto da Constituição. Essa prevalência do texto constitucional, essa supremacia sobre o chamado ordenamento jurídico infraconstitucional, em regra, ele é realizado por atuação do Poder Judiciário no Brasil. O controle de constitucionalidade no Brasil, em regra, ele é jurisdicional, né? E quase sempre ele se dá através de uma ação específica chamada ação direta de inconstitucionalidade. O autor da ação direta, e como eu já mencionei, somente estão legitimados aqueles descritos na Constituição, quando ele ajuiza, por exemplo, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que uma determinada lei, né, do ordenamento jurídico brasileiro seja declarada inconstitucional, ele precisa apontar para o órgão do Judiciário, no caso Supremo Tribunal Constitucional, qual foi a norma da Constituição que restou violada por aquela lei, pela mencionada lei, que aqui a gente pode até inclusive chamar de Lei X, né? Apenas para fins mesmo didáticos, né? Apenas para fins didáticos, né? Bom, a norma constitucional, ela pode se compor de princípios e ela pode se compor de regras, né? Os princípios têm um caráter mais abstrato, as regras têm um caráter mais concreto, né? Um caráter mais pontual. Pois bem, sempre que o autor de uma ação direta de inconstitucionalidade defende no Supremo a desconformidade, né? A relação de dissonância, de digressão entre uma lei, um ato normativo primário e a Constituição, quando na verdade a intenção era a de baixo regulamentar a de cima, é preciso que ele mostre ao órgão do Poder Judiciário qual foi o princípio ou qual foi a regra que restou violada pelo ato normativo primário, nesse nosso caso aqui, a chamada Lei X, né? Sempre que ele aponta, portanto, na Constituição o princípio ou a regra, esse princípio ou essa regra é chamado, na sua prova, de parâmetro de controle de constitucionalidade. O parâmetro de controle, portanto, é o princípio da Constituição ou a regra constitucional que acaba sendo diretamente violada, diretamente ofendida pela lei e também pelo ato normativo primário, de uma forma geral, que tem uma previsão normativa contrária àquilo que está na Constituição. Apenas a título exemplificativo, é como se nós disséssemos o seguinte: imagine, por exemplo, a gente sabe que um princípio hoje básico da nossa Constituição é o chamado princípio da isonomia, né? Conhecido na sua prova também como princípio da igualdade. A isonomia, nós veremos hoje, não é mais a isonomia formal, é a chamada isonomia material, né? E no seu tempo oportuno nós entenderemos qual é a distinção de prova que você deve conhecer para conseguir discernir de forma bastante tranquila a isonomia material da isonomia formal. Por ora, né, basta a ideia de que a isonomia cria
no ordenamento jurídico brasileiro uma situação de igualdade entre brasileiros, né? Assim, pelo menos como princípio básico, nós partimos da ideia de que a República Brasileira hoje, ela se assenta sobre o dogma, sobre o postulado da igualdade entre as pessoas, né? Igualdade, inclusive, perante a lei. Bom, a Lei X, imagine que a nossa Lei X seja uma lei que ressuscita nos dias de hoje uma regra jurídica que não faz muito tempo era uma regra jurídica vigente no Brasil. Era aquela que distinguia o chamado filho legítimo do chamado filho ilegítimo, mais conhecido no nosso cotidiano como o filho bastardo, né? Essa distinção aqui era uma distinção feita pela lei. E ela queria, naquele momento, significar que somente os chamados filhos legítimos, que eram aqueles concebidos dentro da relação conjugal oficial, quer dizer, dentro do matrimônio, eram os únicos que tinham direito ao nome, né, do pai, os únicos que tinham direito a cobrar dele a pensão alimentícia, né, a obrigação de alimentar, e era o único também que contava com direitos sucessórios. Os demais, os filhos ilegítimos ou bastardos, aqueles que eram concebidos fora, né, da relação conjugal tida ou conhecida como oficial, esses aí não tinham direito nem ao nome, nem direito a alimentos e muito menos direitos sucessórios, né? Bom, a Constituição de 88, quando ela estabeleceu como primado básico do ordenamento jurídico brasileiro a ideia do tratamento igualitário do brasileiro e também do estrangeiro, que a gente vai ver é um titular, por exemplo, de direitos e garantias fundamentais do Brasil, né? Bom, a nova Constituição, com essa nova visão, né, dos indivíduos no Brasil, trabalha justamente com a ideia de que todos são iguais e automaticamente, ou seja, pela mera vigência do texto constitucional de 88, a gente já pode dizer que a lei que à época previa essa distinção entre filhos legítimos e filhos ilegítimos é uma lei que acabou revogada no momento em que a Constituição brasileira entrou em vigor no dia 5 de outubro de 88. Pois bem, se uma Lei X hoje, na vigência da Constituição atual, a Constituição de 88, ressuscitasse essa distinção, ela evidentemente passaria a ofender o chamado princípio da isonomia, né? Nesse caso, alguém poderia propor, lógico, um legitimado, poderia propor perante o Supremo Tribunal Federal, né, aquilo que a gente viu no princípio, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que a Lei X fosse declarada inconstitucional por ofender dentro da Constituição o chamado princípio da isonomia. O princípio da isonomia, portanto, seria o parâmetro de controle de constitucionalidade, né? Bom, lógico, se essa ADIM fosse julgada procedente, a Lei X seria considerada expurgada do ordenamento jurídico brasileiro, não podendo mais produzir dentro dele nenhuma eficácia jurídica, né? A pergunta da sua prova, já que nós compreendemos mais ou menos a dinâmica do controle de constitucionalidade no Brasil, a pergunta da sua prova seria justamente essa: se o preâmbulo da Constituição serve de parâmetro de controle de constitucionalidade ou não, né? Em outras palavras, é como se nós perguntássemos se o preâmbulo da Constituição pode servir para, a partir dele, uma lei no Brasil, né, ou uma medida provisória, ou uma emenda constitucional, ou qualquer ato normativo primário descrito no artigo 59 da Constituição, fosse declarado ou não inconstitucional, né? Uma lei no Brasil, por exemplo, que negasse o princípio da isonomia, né, que é um valor que nós já vimos, está também previsto no preâmbulo da Constituição. Bom, uma lei que ofenda a isonomia no Brasil, ela pode muito bem ser declarada inconstitucional, dentro, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas ela jamais o seria com base no preâmbulo da Constituição. Por quê? Porque o Supremo declarou que o preâmbulo não serve de parâmetro de controle de constitucionalidade. Logo, ele não pode ser o parâmetro de comparação para se verificar, para se aquilatar o grau de compatibilidade entre uma lei e a Constituição brasileira, certo? Então, voltando ao macete, veja como ele responderia bem essas duas questões. O preâmbulo é de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais? Bom,
Se você disser que sim, você estará dando ao preâmbulo relevância jurídica, né? Segunda pergunta, o preâmbulo serve de controle ou de parâmetro de controle de constitucionalidade? Da mesma forma, se a sua resposta for afirmativa, você estará dizendo que o preâmbulo da Constituição tem relevância jurídica. Então a resposta é não para a primeira e não para a segunda. O preâmbulo não é de reprodução obrigatória, porque dizer o contrário significaria atribuir a ele relevância jurídica, e o preâmbulo também não serve de parâmetro de controle. E dizer o contrário também seria atribuir ao preâmbulo uma relevância jurídica que nós já vimos ele não possui, certo? Bom, e a terceira questão, né, também importante para a sua prova, é aquela que foi respondida também na ADIM, que questiona se o parâmetro, se o preâmbulo da Constituição é limitação material ao chamado poder de reforma, né? O poder de reforma é justamente o poder de mudar o texto da Constituição, né? Nós sabemos que, já vimos que a nossa Constituição tem 347 artigos. Se eu somar a chamada parte permanente e o ADCT, né, 347 artigos, e basicamente todos eles podem de alguma forma sofrer algum tipo de alteração, né, sofrer algum tipo de modificação. É o que a gente chama, ou é o que é chamado em prova de poder de reforma do texto constitucional. Reforma significa alterar a Constituição. E o instrumento utilizado ou previsto na Constituição para a alteração do seu próprio texto é a chamada emenda constitucional, né? A pergunta que caiu em prova, com base justamente nessa decisão do Supremo, é se o preâmbulo, representaria algum tipo de obstáculo ao chamado poder de reforma. Obstáculo de que natureza? De natureza material, né? Quer dizer, se o preâmbulo da Constituição, ele representaria um óbice à alteração de determinadas matérias no texto da Constituição, né? Bom, se você disser que sim, que o preâmbulo representa uma dificuldade ou um obstáculo intransponível, de modo que as emendas constitucionais teriam que ter uma matéria compatível com o preâmbulo da Constituição, você estaria dando a ele, de novo, uma relevância que ele não possui. De modo que a gente pode voltar sempre ao macete, né, da relevância jurídica do preâmbulo. Portanto, essa também seria uma questão falsa e o preâmbulo da Constituição não serve de limitação material. Portanto, ele não é um obstáculo material à reforma da Constituição. E, para a gente fechar, senhores, a ideia é o seguinte: por que o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória? Por que o preâmbulo não serve de parâmetro de controle? Por que o preâmbulo não é um limite material ao poder de reforma do texto constitucional? Porque o Supremo concluiu que o preâmbulo não é norma jurídica. O preâmbulo não se situa no âmbito do direito. O preâmbulo é uma norma que se encontra, que se integra às concepções políticas do legislador constituinte de 88. O preâmbulo da Constituição, portanto, ele é uma referência à ideologia do constituinte. Ele é uma manifestação ideológica. Portanto, não sendo norma jurídica, mas somente norma política, quer dizer, que serve de orientação às decisões políticas, e decisões políticas essas fundamentais para o Estado brasileiro, ele não poderia ter aplicação jurídica dentro do nosso ordenamento. Não poderia, portanto, servir de parâmetro, não poderia ser de reprodução obrigatória e não poderia ser limitação de ordem material, né? Então, cuidado com isso. O Supremo definiu na análise dessa ADIM aí, portanto, que o preâmbulo da Constituição é somente uma norma de natureza política, é um referencial ideológico do examinador, desculpa, do legislador constituinte, não sendo, portanto, norma jurídica no Brasil. Por exemplo, quando o legislador fez menção à pessoa, à figura de Deus, né? E você pode verificar que no seu preâmbulo Deus está grafado com letras maiúsculas, ele não estava necessariamente se referindo a uma entidade espiritual específica. Ele estava somente reconhecendo que o cidadão brasileiro, ele tem, além da sua dimensão material, e a Constituição tem sim preocupação em conferir ao cidadão direitos que repercutam nas suas condições materiais de vida,
a Constituição também reconhece a ele uma dimensão espiritual. E a menção a Deus no preâmbulo é a prova cabal dessa preocupação do legislador com a dimensão espiritual do ser humano, certo? Bom, nós paramos aqui o primeiro módulo e na sequência a gente conclui as informações de prova a respeito do preâmbulo da Constituição.